Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Quero dizer que gostei demais de ter vindo hoje aqui. Quando o pastor Wilson me chama de menino, quero dizer que já valeu a pena ter vindo aqui. Hein? Me senti 20 anos mais novo. Eu já gostava dele de graça, desde o tempo que ele pastoreou lá no Vale do Ribeira, desde o tempo que estudou conosco. Tive algumas matérias lá, o Adi também. E agora me chama de menino. Gente, eu amei essa igreja. Amei essa igreja, o pastor de vocês é maravilhoso. Né? E alguém disse assim: pastor, o senhor já comeu boi no rolete? Falei, nunca vi. Aí alguém disse, já está ali no virando. Eu nunca vi. Então, terminando o culto, eu quero ir ver como é que é esse negócio. Porque eu sou um baiano, nascido lá no Nordeste. A gente não sabe o que é esse negócio de boi no rolete, né? Mas já estou em Curitiba há 32 anos. Uma alegria estar com os irmãos, uma alegria estar com vocês. Hoje no café da tarde, muito gostoso que recebemos ali. Eu encontrei ali o Conjunto Ágape. E o pastor Wilson mandou uma filmagem deles ensaiando. Aí eu já cheguei dizendo, eu os vi ensaiando. Aí as meninas, como sempre, né? Mas nós não estávamos com este traje. Eu falei, realmente, vocês hoje estão lindérrimas. Já ganhei a simpatia delas. Mas esses jovens ou solteiros precisam ir lá na Lindóia. Tem algumas meninas lá querendo casar. E gente bonita, que canta bem, que adora a Deus, né? Vale a pena. Alegria estar com o nosso presidente, irmão Milton, sempre muito gentil. Tivemos a alegria de estarmos juntos ali no Rio Grande do Sul, em dezembro. Né? Me senti muito honrado. O presidente da Brasileira, juntamente com o presidente da Pioneira e o presidente da Rio Grande do Sul. São coisas assim maravilhosas de unidade. Gente, o pastor disse para mim que nós vamos pensar um pouco nesses 2 dias sobre as marcas de uma igreja saudável. Eu sempre trabalhei com a ideia de que não existe casamento perfeito. Mas o casamento, ainda que não seja perfeito, ele pode ser saudável. Por que que não existe casamento perfeito? Porque não existem pessoas perfeitas. Essa máxima também é verdadeira para a igreja. Não existe igreja perfeita. Eu tenho a alegria de pastorear uma igreja lindérrima. O nome da igreja é Batista Lindóia. E eu digo sempre que todo mundo que chega naquela igreja fica lindo, por causa do nome da igreja. Lindóia, olha que povo lindo que se reúne ali. Mas ainda assim, nós não somos uma igreja perfeita. Mas existem algumas marcas da igreja saudável. E eu pretendo, hoje, amanhã de manhã e à meia-noite, explorar um pouco dessas marcas de uma igreja saudável. E eu queria pensar, primeiramente, exatamente no texto que vocês escolheram de 1 Coríntios 13. Estarei lendo esse texto na Almeida Revista Atualizada, que diz assim: agora, pois, permanecem. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. A igreja de Corinto parece que é a pior igreja que eu já vi falar na história das igrejas. A igreja de Corinto era uma igreja muito carnal. E às vezes eu brinco muito, até mesmo porque eu sou palmeirense, e os corintianos são meus irmãos amados. Aqui acho que não tem nenhum corintiano não, tem? Tem, olha aí, meus amigos, meus irmãos, olha aí. Agora eu vou dizer um negócio para vocês, a cidade de vocês é linda. E tem uma avenida cheia de palmeiras. Aí eu lembrei do texto, o justo
florescerá como a palmeira. E quando chega aqui, vejo esse negócio tudo verde, lindo. Eu estou me sentindo em casa. Aí os corintianos ficam chateados. É brincadeira só. Não me desliga, é só um quebra-gelo. Mas a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, uma igreja muito difícil, uma igreja onde o pecado imperava, o pecado da vaidade, o pecado da soberba, o pecado de se mostrar superior aos outros. E toda aquela celeuma dos dons espirituais de Corinto só foi exatamente por causa dessa carnalidade no meio da igreja. Conquanto não fosse uma igreja perfeita, foi uma igreja que serve para nós, para nos abençoar, para nos instruir, para nos dar orientações. E é exatamente nesta igreja que o apóstolo Paulo vai dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Os membros do início da igreja que moravam em Corinto enfrentavam muitos problemas que existem no mundo de hoje também, como a desunião. A desunião no meio da igreja não é uma característica apenas da Lindóia no século 21. Já era uma realidade na igreja de Corinto. Os falsos ensinamentos que hoje nós vemos nas mídias sociais, nos influencers, muitas heresias. Quando o presidente Milton falou da numerologia, não quero falar nenhuma heresia. Agora, quem estuda a cabalística judaica vai realmente chegar na somatória do 4 com 3 para chegar no número 7. O número 3 representa a Trindade perfeita. O número 4 representa os 4 cantos da terra. Por isso a perfeição do número 7. Por isso que Jesus vai dizendo que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam 70 vezes 7 por dia. Aí é complicado, só no casamento que a gente faz isso. Só no casamento que você tem que perdoar aquele camarada que chega soltando as coisas de qualquer lugar, não dando a atenção que devia. Mas os falsos ensinamentos já eram um problema na época da igreja de Corinto. A imoralidade que hoje nós vemos estampada em toda a sociedade mundial já era um problema em Corinto. Por isso, em 1 Coríntios, aprendemos que Paulo ensinou a esse respeito como promover a união na igreja, como aprender as coisas de Deus e qual o papel do corpo físico como um templo para o Espírito Santo. Paulo também vai nos instruir sobre a natureza dos dons espirituais, a importância de tomar o sacramento dignamente, a realidade da ressurreição. Tudo isso Paulo trabalha em um compêndio teológico extremamente profundo, em uma igreja parecida demais com a igreja evangélica do século 21. Agora, quando a gente pensa em quais são as características de uma igreja saudável, não tem como a gente não recorrer ao estudo mais profundo feito com essa temática pelo Christian Schwartz, que dirigiu o Instituto para o Desenvolvimento da Igreja na Alemanha. E vocês, boa parte de vocês, são descendentes de alemães. A minha esposa também é descendente de alemã. E o Christian Schwartz, dirigindo esse instituto, ele fez uma pesquisa durante 10 anos em mais de 1.000 igrejas, em 32 países, nos 5 continentes, para descobrir os princípios espirituais que fazem as igrejas crescerem. E aí, ele cita algumas. Amanhã de manhã eu quero me aprofundar, pastor Wilson, sobre essas características
que o Christian Schwartz apresentou. Mas quando eu penso no tema de hoje, agora pois permanecem a fé. A fé é a base da confiança em Deus. Ninguém confia em Deus se não tiver fé. E eu digo que fé é algo que você atribui a quem você quiser, ou ao que você quiser. Tem gente que tem fé na conta bancária. Tem gente que tem fé na intelectualidade. Tem gente que tem fé na sua esperteza, no seu raciocínio, no seu vigor físico. Tem gente que coloca a sua fé em um metal. A fé você canaliza para onde você quiser. A fé é sua e você canaliza para onde você quiser. Mas você jamais vai encontrar a Deus se você não tiver fé em Deus. Por isso, quando Paulo diz, agora pois permanecem a fé é a base da confiança em Deus. Mas o que é fé? E o conceito bíblico de fé, que eu gosto demais, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Eu não estou vendo a eternidade, mas eu estou convicto de que eu estarei na eternidade. Pode parecer soberba para alguns, mas é uma convicção plena. E de onde é que eu tenho essa convicção? Da palavra de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus. Ponto final. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ponto final. Ou eu creio nisso, ou eu não creio. Se eu escolher não crer, é um azar meu. Mas se eu escolher isso, eu recebo o Espírito Santo do Senhor no meu coração. E Ele me sela com o Espírito Santo da promessa. E essa convicção que a fé me traz de que eu posso cair aqui agora. O meu corpo cai. Mas eu digo, Jesus, oi meu filho. Espero que ele me chame de menino também. Ô menino, vamos ali comigo? Vamos, Jesus. A fé é essa certeza da realidade do que esperamos. É a convicção das coisas que não vemos, mas eu creio. Agora, essa fé em ação na igreja é uma realidade. Quantas vezes nós nós chegamos na igreja com alguma coisa roubando a nossa paz, a nossa esperança, a nossa confiança. E aqui nós cremos que Deus está nesse lugar. E aqui a gente se entrega a Deus e Ele com a sua graça vem e opera em nós maravilhas. A igreja, ela é um instrumento de Deus de contemplar a sua fé. Nós cantávamos um hino no passado, sua fé Jesus contemplará. Toda vez que tem um apelo de oração, eu sempre fico assim, a pessoa que ouve um apelo de oração e não sai do seu lugar e vem para cá, das duas uma, ou ele não crê, ou é muito vaidoso. Não, Deus vai ouvir minha oração sentado aqui no mesmo. Vai, não tenha dúvida. Mas os passos de fé, quando a gente sai do nosso lugar e vem até aqui, nós estamos dizendo para nós mesmos, eu creio que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor tudo pode. Me lembro que uma vez eu estava pregando na primeira igreja batista de Goiânia, pregando sobre ansiedade. Naquele dia meu coração estava hiper ansioso.
E eu resolvi pregar para o pessoal. É um sermão muito bonito que eu tenho aí, eu repito ele no Brasil todo. Dessa vez não vou repetir aqui não, porque eu já estou entregando um pouquinho, né, um spoiler. Aí, naquele dia, eu preguei aquele sermão ali, e eu disse, hoje, por exemplo, eu estou muito ansioso, estou muito preocupado, ansioso com meu filho. Amanhã meu filho tem uma reunião muito importante, e quando eu falava isso, e depois eu fiz aquele apelo, todo mundo veio na frente, terminou o culto, pessoal, pastor, fala com o pastor Euquias, qual é a razão da ansiedade dele? Nós ficamos ansiosos em saber. E eu esqueci de dizer, meu filho tinha uma entrevista lá em Campo Grande. Estou indo para Campo Grande, segunda-feira. Campo Grande. Meu filho mora em Campo Grande, minha nora e a mulher que manda lá em casa também. A Laurinha, de 4 anos, vai fazer 4 anos. É isso, né, amor? 4 anos em julho, mas manda na gente e a gente gosta de ser mandado. Mas ele ia fazer uma entrevista tão importante na segunda-feira, eu estava pregando ali em Goiânia, ansioso com isso. Na hora do apelo, eu fui lá na frente. Eu fui lá na frente, eu orei, mas eu também fui lá na frente, pedi que Deus abençoasse. E no final da tarde ele disse, pai, começo amanhã. Eu fiquei tão feliz, glória a Deus. Porque é nesse ambiente de celebração, nesse ambiente que o poder de Deus opera. É nesse ambiente que o impacto da fé muitas vezes realiza em nós grandes coisas. A fé fortalece a comunidade. A fé inspira outras pessoas. E a fé é a base para a pregação e o ensino do Evangelho. Por isso que Jesus vai dizer, se creres, se tiveres fé como um grão de mostarda, tudo é possível ao que crê. E às vezes nós duvidamos, como Pedro duvidou. És tu, Senhor, se és tu, manda encontrar-me contigo. E Pedro começou a andar sobre as águas. Naquele momento ele olhou para o vento, estava muito forte, e ele começou a se admirar da sua capacidade, começou a afundar. Porque a fé não é em nós mesmos. Há até uma poesia popular em que o autor dizia que andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Mas não é dessa fé que nós estamos falando. Agora, pois, permanecem a fé. Qual é a fé que permanece? Eu queria ler com vocês um texto muito conhecido, para a gente tentar identificar na vida deste homem características da fé que permanece. Marcos 10, 46 a 52, diz assim, então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi. Interessante. Rabi. Isso aqui é tão forte, gente, que não vai dar tempo de a gente se aprofundar. Ele conhecia o mestre. O título Rabi não é para qualquer um. A gente olha um cego sentado na beira do caminho, um mendigo, a gente pensa que é uma pessoa inculta. Mas ele disse, Rabi.
Quero enxergar, disse-lhe Jesus. Vá, pois a sua fé o curou. Interessante. Quem cura não é Jesus. Quem cura é a fé desse homem na pessoa de Jesus. Quem cura é a fé desse homem na palavra de Deus. Vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Interessante. Que uma outra versão vai dizer assim: parou Jesus e disse, chama-o, e chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, se alegre, se anime, levanta-te, ele te chama. E eu passei agora à noite, eu sempre passava por aqui, toda vez que eu vou a Campo Grande, eu que passo por aqui, não sei por que eu gosto de ir ali, dar um pulo no Paraguai. Não sei por que eu gosto daquele lugar. Não sei, acho que até segunda-feira eu vou dar um pulo lá de novo. Aí compro umas coisinhas. Aí passo por aqui correndo, né? Nunca entrei em Marechal. Agora, na estrada tem umas propagandas de jeans. Jeans, não sei o quê, jeans barata, e a gente gosta de coisa barata. Aí eu nunca entrei nessa cidade. Sempre passei ali por esse portal lindo, bonito, e ia nas vendas de jeans, nas lojas de jeans, e ia embora. Eu nunca tinha entrado aqui para perceber a beleza dessa cidade. Que cidade linda vocês moram. Aquela avenida principal, linda, gente. Coisa linda. Fiquei impressionado. E Jericó era uma cidade e tinha algumas semelhanças com Marechal Cândido Rondon. Jericó era bela, rica, adornada de muitas palmeiras, muitas fontes de águas quentes. Aqui talvez não tenha, mas tem muitas palmeiras que eu vi. Era a cidade do lazer, do luxo, do comércio, da riqueza. Só que agora essa cidade está sendo visitada pelo Filho de Deus. Era a oportunidade que aquele povo tinha de se encontrar com o Filho de Deus. E eu creio que o Filho de Deus também está aqui hoje. Jesus está passando por Marechal Cândido Rondon. Jesus está passando por Jericó pela última vez. Aquela era a última vez que Jesus passava por Jericó. Ele estava indo para a cruz. Naquela semana, Jesus seria morto. Era o céu aberto sobre Jericó. Era a salvação oferecida aos moradores de Jericó. E uma multidão se espremia para ver Jesus, mas só 2 homens foram curados nesta passagem de Jesus por Jericó. Um rico e outro pobre. Um à beira do caminho e outro em cima de uma árvore. Para se encontrar com Cristo, um precisou se levantar e o outro precisou descer. Um era esquecido, rejeitado. E o outro, odiado. Odiado. Um rico, aristocrata, e outro mendigo. Isso nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Deus abençoou o rico e Deus curou o mendigo. Então, todos nós aqui podemos receber o toque de Jesus em nossa vida. Independente da sua ideologia política, independente do time que você torce, independente da cor da sua pele. Ah, é verdade que nem todos têm essa cor aqui marrom provocante, viu?
cor linda. Você também. Mas esse povo é muito vaidoso. Hein? Mas Deus não faz essas distinções. Quem faz somos nós. Então, olhando para a experiência de Bartimeu, que tipo de fé permanece? Primeiro, a fé que permanece é a fé que aproveita as oportunidades. Jesus está passando. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu. E aqui, inclusive, quem gosta de teologia, essa explicação, filho de Timeu, dizem que esse camarada teve os olhos furados, porque ele era filho de um sucessor do trono. Então não era um pobretão necessariamente. Isso aí, pastor Jaziel escrevendo sobre curiosidades de Marcos, traz essa informação nova, eu achei interessante. Estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno pôs-se a gritar, a clamar. Ele aproveitou a oportunidade. A fé que agora, pois, permanece, a fé que permanece é aquela que aproveita as oportunidades. Aquela era a última vez, como já falei, que Jesus passava fisicamente em Jericó. Era a última vez que Jesus subia para Jerusalém. Portanto, aquela era a última chance que Bartimeu tinha de voltar a enxergar. E ele agarrou aquela oportunidade. Por isso que a Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque talvez hoje seja a última oportunidade que você tem. Olha o que diz Tiago 4,14: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não desperdice a oportunidade de estar na presença de Jesus e exercitar a fé que permanece. Segunda coisa, a fé que permanece é a fé perseverante. Não é aquela fé oscilante. Versículo 48 de Marcos diz que ele gritava cada vez mais. Ele recebia do povo constrangimento, recebia do povo direção contrária: cala-te, não incomode o mestre, fica na tua. E ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Havia no coração de Bartimeu um desejo de mudar de vida. E ele sabia que a única pessoa que poderia mudar e dar sentido à sua vida era Jesus. E Jesus estava passando por ali, ele não podia perder essa oportunidade, mas também ele não podia vacilar na sua fé. Ele precisava ser diligente. E a multidão foi um obstáculo para Bartimeu. Às vezes a multidão é um obstáculo para a gente. Quantas pessoas têm constrangimento de se colocar na presença de Deus, porque o que é que os outros vão pensar? Às vezes o Espírito Santo toca no coração e a pessoa se constrange, não faz, não vai, não atende. É uma fé vacilante. Ora crê, ora deixa de crer. Interessante que nada, nem ninguém pôde deter o clamor de Jesus. Jesus já tinha passado e ele continuava titubeando, gritando ainda mais.
Ele estava determinado em estar com a única pessoa que podia ajudá-lo a mudar de vida. Interessante que Bartimeu queria deixar de ser mendigo e cego. E você? O que é que você gostaria hoje? Você não é mendigo. Você não é cego. Mas Jesus está passando por aqui. O que é que você gostaria de exercitar uma fé determinante, sem oscilação, aproveitando essa oportunidade? Terceiro lugar, a fé que permanece, a gente aprende aqui com Bartimeu, é a fé que aceita o convite de Jesus. Interessante isso. Jesus está lá na frente. Ele ouviu. O que é que está acontecendo lá atrás? É um camarada gritando ali, atrapalhando o Senhor, disse, mande ele vir. Jesus fez o convite. Jesus fez o convite e ele aceitou. Parou Jesus e disse, chama-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levante-te. Levanta-te. E ele te chama. Jesus mandou chamar aquele homem, ele nunca havia recebido um convite igual ao de Jesus. E talvez você que veio até hoje aqui celebrar com 70 anos de uma igreja bonita, você simplesmente atendeu um convite para estar aqui, mas esse convite é mais do que celebrar 70 anos. O texto diz que ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aceitar o convite de Jesus é a coisa mais importante. Meus irmãos, durante esses últimos 2 anos, eu viajei o Brasil todo, de ponta a ponta, e convite que não chegava mais. Aí no final do ano passado, alguém me liga daqui, era a secretária da igreja, cadê ela? Está aqui? Ah, foi você. Tadinha da mulher, pastor. Pastor Ilquias, eu sou a secretária da PIB de Marechal, e nós queríamos convidar o senhor para ser orador de 70 anos na nossa igreja. Eu disse, olha, eu gostaria de estar com muita alegria, não sei se a minha agenda vai permitir, mas eu gostaria de dizer para a irmã que eu não serei mais o presidente da convenção. Foi isso, né? Aí ela respondeu, nós não estamos convidando o presidente da convenção. Alemão o negócio. Nós estamos convidando o pastor. Falei, Porque muita gente me convidava só por causa da função, presidente. E quando a gente chegava nos lugares, só ver a recepção, a valorização que eles davam à função. E hoje eu estou aqui simplesmente como um servo de Deus. E ela queria, a igreja quis um servo de Deus. E eu aceitei o convite com muita alegria. Mas se o convite fosse de Jesus, eu ia aceitar do mesmo jeito, porque eu tenho certeza que esse convite é de Jesus, para eu estar aqui. E Jesus está aqui com a gente. Não desperdice a oportunidade, seja perseverante naquilo que você deseja, aceite o convite de Jesus. Em quarto lugar, a fé que permanece, agora pois permanecem a fé que permanece é a fé que diz a Jesus o que precisa. Diz a Jesus o que precisa. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Marcos 10, 51. Ele foi específico. Ele não omite que ele já tinha visto anteriormente. Jesus perguntou o que ele queria que fosse feito. Ele disse, mestre, eu quero ver de novo, que eu torne a ver. A vida humana é cheia de desejos, de necessidades, e a Bíblia sempre promete para nós que Deus vai cuidar das nossas necessidades e não dos nossos desejos. Talvez para esse homem ali fosse um desejo voltar a ver. Mas aquilo se constituía também uma necessidade.
de resgate de sua dignidade, de resgate de coisas que ele já viveu no passado e que agora não vive mais. Talvez a gente tenha pedido a Deus algumas coisas, como diz Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis. Às vezes a gente não pede o que a gente precisa. Abra sua boca e diga para Jesus o que você precisa. Jesus, salva meu cônjuge. Jesus, salva meu filho, meu neto. Jesus, liberta fulano, beltrano. Jesus, tem misericórdia. Em quinto e último lugar, a fé que permanece é a fé que salva. Salva pela fé em Jesus. Olha o que diz o versículo 52. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguiu a Jesus estrada afora. É interessante e importante dizer que Bartimeu foi buscar cura para os olhos, mas encontrou salvação para a sua alma. Isso aqui é maravilhoso. As heresias que eu falei que as igrejas de hoje enfrentam, que é semelhante à igreja de Corinto, tem a ver com uma teologia da prosperidade. É uma heresia. Não se prega mais fé em Jesus. Prega-se fé em igreja, fé em pregadores, fé em misticismo. Mas interessante que ele queria um milagre, que iria tornar sua vida melhor. E Jesus fez isso e de quebra deu vida eterna. É impossível alguém que recebe um milagre físico e que não entrega a sua vida a Jesus. Impossível. Eu me lembro que antigamente tinha um cantor aqui chamado Nelson Ned. Lembra dele? Rapaz, Nelson Ned estava morrendo no hospital e fez um voto para Deus. Se Deus curasse ele, ele iria gravar um LP. LP, para quem essa juventude não sabe o que é LP. É long play. É um negócio desse tamanho, preto. Essa turma hoje é tudo playlist, sei lá como é que é. Streaming. E ele então grava aquele LP, dizendo, esse é um louvor para Deus, porque Deus me curou daquela enfermidade. Mas não entregou a vida a Jesus. Só cumpriu uma promessa, igual muita gente faz. Vai lá, faz uma promessa, recebe a graça, a dádiva, cumpre a promessa e não transforma a vida. Não experimenta a presença de Jesus na vida, não tem certeza de salvação, de vida eterna. Aí ele adoeceu de novo e quase morreu de novo. Aí ele então disse, agora eu preciso entregar minha vida a Jesus. O salmista já dizia, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Depois ele responde, né? Tomarei o cálice da salvação, pagarei os meus votos diante de todo o seu povo e tomarei o cálice da salvação. Eu quero dizer que Jesus quer curar sim, curar uma dor de cabeça, curar uma dor estomacal, quer curar um mal-estar físico, quer curar um relacionamento familiar, quer dar emprego, quer fazer tudo isso, porque Ele gosta quando a gente pede, não é assim? Se um filho pedir pão ao seu pai, será que ele lhe daria uma pedra? Jesus gosta de ouvir quando a gente pede. Ele gosta disso. Ele quer ouvir. Lembra daquele texto de Filipenses? Porque sobre a ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossas necessidades conhecidas diante de Deus pela oração
súplica e ações de graça. Mas mais do que curar fisicamente, Jesus quer salvar. A tua fé te salvou. A partir daquele momento, a história de Bartimeu nunca mais foi a mesma. O maior milagre que aconteceu na vida de Bartimeu não foi a cura física, mas a salvação pela fé. A salvação em Cristo pela fé é o maior milagre que você pode experimentar. E talvez você seja uma pessoa legal, religiosa, uma boa pessoa, membro da igreja, mas você não tem a salvação. Hoje chegou o dia, hoje é o dia aceitável, diz o Senhor. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não desperdice essa oportunidade. Jesus está aqui. Seja perseverante naquilo que você deseja. Nós vamos orar agora, pastor Wilson.